Amém. A paz do Senhor aos irmãos, às irmãs. Paz do Senhor, Bom pastor. dia. Quero usar o texto no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Daniel 3, Versículo 26. é o 26 todo, pastor? Isso, capítulo 3, verso 26. Amém. Pode ir pregando ou alguém vai Pode, traduzir? pastor. Não, o senhor pode. Aqui só tem brasileiros. Então tá mais fácil hoje. Quinta-feira é que o senhor vai trazer a palavra, né? Amém, amém. Aí Então vai vamos ter a lá, gente. tradutora. Amém, glória a Deus. No capítulo 3, verso 26 de Daniel, assim está a minha tradução. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Glória a Deus. Eu estava buscando em Deus uma palavra para compartilhar com a igreja neste dia de hoje. E o Espírito Santo me trouxe esse texto. E é interessante quando nós vamos analisarmos e estudarmos este capítulo 3, nós sabemos que trata-se de um momento histórico sobre a vida desses homens, amigos de Daniel. E para que possamos compreender um pouco melhor o que Deus colocou no meu coração, permita-me fazer uma breve introdução. Nós sabemos que Daniel foi levado em cativeiro, juntamente com seus amigos, pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, na invasão de Israel, conforme Jeremias havia profetizado que aconteceria com Israel. E o que me chama a atenção nesse texto que nós lemos é que vai demonstrar a fidelidade desses jovens diante de uma situação de adversidade. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, que os momentos de crise revelam a nossa fé. E quando nós falamos de fé, eu gosto muito da ideia de fé do Antigo Testamento, porque bem sabemos que a palavra fé no português, na Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, ela não existe. A palavra fé em hebraico é emuná. E a ideia de emuná, traduzindo, seria fidelidade, firmeza. E o que me chama a atenção de tudo isso é que quando eu vou olhando para essa perspectiva de fé, principalmente do Antigo Testamento, a fé nos é dada, nos é entregue para nós guardarmos aquilo que recebemos do Senhor, para guardarmos aquilo que Deus nos entrega. E o capítulo de número 3 retrata muito essa perspectiva. Quando nós vamos para o capítulo 3 do profeta Daniel, nós percebemos que o rei Nabucodonosor ele tem um sonho, no capítulo de número 2, e os jovens que estão na Babilônia já são jovens que foram honrados dentro da Babilônia. Nós percebemos no capítulo de número 1 que houve uma honra da parte do rei para com eles, porque Deus achou graça em honrá-los. E no capítulo de número 2, a Bíblia diz que Nabucodonosor tem um sonho, e este sonho que Nabucodonosor tem traz uma imagem de uma estátua. Daniel vai interceder diante de Deus e vai pedir para Arioque para que ele possa buscar a Deus em busca desta revelação, o que significaria este sonho, o que o rei sonhou.
porque o rei havia dito que todos os magos morreriam se não interpretassem o sonho e assim por diante. Uma vez Daniel orando, Deus entrega a revelação para Daniel. Daniel passa esta revelação que os céus o entrega para Nabucodonosor, e daí se inicia o capítulo 3. Nabucodonosor tem a ideia de que a cabeça de ouro desse sonho que ele teve é o próprio rei babilônico, e com isso ele vai edificar uma estátua essa na província de Dura. E o versículo 1, se vocês quiserem acompanhar comigo no capítulo 3, me chama a atenção porque a Bíblia diz que essa estátua tem a altura de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Quando eles fazem essa estátua, o Nabucodonosor lança um decreto dizendo que todos quantos estivessem na província de Durã e na Babilônia teriam que se prostrar diante da estátua que ele havia erigido, edificado. Só que a Bíblia diz que esses amigos de Daniel, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles acham por bem não executar a vontade do rei. Porque o que eles receberam de Deus, a fé que eles receberam da parte do Senhor, os impulsionavam a não adorar outra imagem, outro Deus, ou qualquer coisa que seja. E isso é interessante porque em momentos de crise que nós possamos viver e que nós todos temos nossos momentos de crise, é onde a nossa fé é levada ao limite. E eu volto a dizer aqui que a fé, na ideia do texto hebraico, emuná, ela tem a ideia de fidelidade. Então, as situações difíceis que se levantam nas nossas vidas, às vezes, ou quase sempre, tende a nos pressionar a nossa fé no limite para provarmos se de fato nós somos fiel a Deus e aquilo que recebemos de Deus. Então, meus irmãos, quando eles recebem esta proposta de ter que se curvar diante dessa estátua, acusar para diante desta proposta que o rei tem. Porque eles entendem que a sua fé, aquilo que eles receberam de Deus, não pode ser deturpado, não pode ser modificado. É necessário eles colocarem isso à prova, e vale a pena aqui ressaltar que quando eles tomam essa decisão, Deus está em silêncio. Deus não está falando com eles. Deus não está dizendo para eles, olha, eu sou com vocês, é isso mesmo. Não, Deus silencia. Porque o Deus da Bíblia, ele trabalha por princípios. E este princípio de fé é um princípio muito vivo. Por exemplo, quando nós vamos para alguns personagens da Bíblia, por exemplo, Abacuque, no capítulo de número 2, nós vamos perceber que Abacuque tem uma revelação de Deus daquilo que há de acontecer com Judá. Abacuque não compreende, Abacuque vai questionar a Deus sobre a torre de vigia, e Deus vai responder a Abacuque o que ele vai estar fazendo. Aí o versículo 4 do capítulo 2 de Abacuque me chama a atenção, porque ele diz que o justo viverá pela fé. Então Abacuque começa a entender que, independente do que está acontecendo, a fé que ele recebeu vai mantê-lo vivo, porque o justo vai viver pela fé. E no finalzinho do seu livro, Abacuque tem uma inspiração de Deus para fazer um cântico. No capítulo 3, no finalzinho do versículo 17 em diante, ele vai olhar para a situação, vai olhar para o momento em que ele está vivendo, e neste cântico ele vai dizer que ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide, e ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, ele termina dizendo, todavia me alegrarei no Senhor. Abacuque começa a nos ensinar que tudo quanto ele possa perder, tudo quanto ele possa não ter êxito aqui embaixo, a figueira não floresça, a vide minta o seu fruto, ele entende que a fé o vai mantê-lo de pé. Por isso que a ideia de Abacuque em alegrar no Senhor
não provém daquilo que ele tem aqui embaixo, mas daquilo que ele guardou diante da fé. E é interessante, porque a fé nos move a fazer coisas que o momento que vivemos não condiz. Por exemplo, no capítulo 3 que nós estamos trabalhando aqui de Daniel, a lógica seria que esses amigos de Daniel cedessem à proposta do rei. Afinal, o decreto é de morte. Se eles não obedecerem à vontade do rei, eles iriam morrer, iriam ser lançados no fogo. E alguns versículos eu citei aqui, que é interessante nós ressaltarmos, que eles decidem não obedecer. O versículo 5 fala dos 7, ou melhor, dos 6 instrumentos musicais que seriam tocados e todos deveriam se curvar, se prostrar. E no versículo de número 12, a Bíblia diz que aos judeus, os quais constituíste sobre os negócios das províncias da Babilônia, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Perceba que interessante. Quando se toca os instrumentos musicais, todos se prostram, todos estão diante da estátua curvado. Esses 3 jovens decidem guardar o que eles receberam de Deus, que é a fé. E quando eles fazem isso, a primeira coisa que eu compreendo é que a fé denuncia. A fé denuncia. Porque quando eles não fazem isso, alguns dos caldeus vão até o rei e diz para o rei: olha, rei, existem alguns jovens aqui, dos judeus, que o Senhor constituiu, que o Senhor honrou. Eles dão os nomes, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que esses que aqui estão, eles não fazem caso de ti. Eles não se prostram, eles não servem a imagem e os deuses que o Senhor levantou da província. Então, eu preciso que você entenda comigo que algumas vezes que nós passamos algumas lutas e algumas dificuldades, Deus silencia para que a nossa fé seja colocada em prova, para que de fato nós possamos exercer essa fé. E a proposta de Nabucodonosor é: vamos ver até onde você suporta, vamos ver até onde vocês vão se manter de pé diante disso que vocês receberam em Israel. E quando ele sabe disso, a Bíblia diz que Nabucodonosor chama os 3 jovens e quer perguntar para eles se eles estão fazendo isso de propósito. O versículo 14, Nabucodonosor disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não serviu o meu Deus, sem adorar a estátua de ouro? Só um minutinho. Ô filho, Pedro, Acho que o microfone está desligado. pronto, estão ouvindo? Sim. Volta aqui o raciocínio, perdão, alguém me chamou aqui embaixo. Então perceba-se que eles vão ser levados agora ao extremo. Existem 2 escolhas que eles podem fazer aqui. A primeira é ceder à proposta da situação que eles estão vivendo, porque afinal Deus não está falando com eles, ou ser fiel àquilo que eles receberam de Deus. Nabucodonosor chamando eles vão responder a Nabucodonosor que eles não vão se prostrar diante da estátua, eles preferem o fogo ardente, eles preferem ser levado para dentro da fornalha. E interessante é que Nabucodonosor, ouvindo essas palavras dos jovens, a Bíblia diz que ele vai mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. Quando isso acontece, gente, o que me chama a atenção é que esses jovens são amarrados. E o texto diz que alguns homens, dos mais fortes de Babilônia, vai conduzir esses jovens. Quando ele é conduzido, a lógica, né, um texto que eu compreendo, é que os jovens que estão sendo levados para dentro da fornalha, sendo conduzidos pelos homens fortes, chegando na porta da fornalha, a Bíblia diz que os homens de Babilônia vão morrer na porta, porque o princípio de fé foi
entoado na vida desses jovens, a ponto de que, chegando na porta da fornalha, esses jovens, mantendo-se fiéis àquilo que receberam de Deus, a porta de escape, o momento de milagre começa a acontecer. Eu consigo contemplar a manifestação de Deus não dentro da fornalha, mas sim na porta. Porque quando chegam na porta, aqueles algozes, os 3 homens que estão levando os jovens, que amarraram a capa e estão levando, eles são mortos. E é interessante nós compreendermos que o fogo mata os inimigos de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas não toca nos jovens. Porque dentro deste limite de fé é que Deus começa a revelar quem de fato ele está honrando. Deus ele permite que nós passamos por momentos e às vezes em silêncio nós passamos por este momento, porque Deus quer nos levar ao limite da nossa fé. Assim como esses jovens foram levados ao limite da sua fé, indagados por aquele momento, sabendo que o decreto era de morte, ainda assim eles resolveram guardar a fé, permanecer fiel diante daquilo que Deus tinha para com a vida deles. Porque a fé vai nos impulsionar ao extremo. E ainda que nós não conseguimos ouvir Deus com clareza no momento de dificuldade, no momento de luta, como estes jovens ouviram, isso não significa que Deus não esteja conosco. O que Deus está movendo por meio deste período, deste momento, é elevando a nossa fé ao ponto de nós chegarmos ao limite. Porque no limite, Deus sempre tem uma resposta para nossas vidas. E eu queria compartilhar um texto que eu acho interessante, que é em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Eu acho muito interessante este texto, o versículo de número 8, porque Paulo vai trazer uma ideia de vasos de honra, pedra, ou melhor, vaso de barro, tesouros sobre este vaso. Ele fala da fé, do evangelho, e no versículo 8 ele vai dizer assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E percebemos que Paulo está tratando um aspecto, o homem interior e o homem exterior. Como assim? No versículo 8 ele diz: em tudo nós somos atribulados. Ele está falando do homem interior, olha, exterior. Em tudo aqui fora passamos a tribulação. Todos os momentos difíceis nos traz a tribulação sobre a nossa vida. Mas perceba que essas tribulações que Paulo está falando não conseguem atingir a sua alma, o seu ser. Porque se ele em tudo é atribulado, ele não é angustiado. Ou seja, aqui fora nós passamos por adversidade, mas a fé tem o poder de nos blindar por dentro dessa tribulação, dessa dificuldade, não modificar quem nós somos por dentro. E Paulo continua dizendo, perplexos, mas não desanimados. Porque as situações aqui fora, aos nossos olhos, podem nos deixar perplexos, assustados. Mas essa perplexidade que nós estamos vivendo externamente, ela não vai modificar quem nós somos por dentro. Nós não vamos ficar desanimados, abatidos. Nós podemos ser perseguidos, como Paulo diz aqui, no versículo 9, mas essa perseguição que também é por fora não vai nos deixar por dentro desamparados, nem abatidos, nem destruídos. Essa é a questão que eu acho interessante, porque o que acontece aqui fora não modifica quem nós somos aqui dentro. A fé nos mantém vivo por dentro. Ainda que aqui fora nós possamos contemplar um decreto de morte, uma fornalha acesa, um perigo iminente da vida, aqui dentro nós estamos seguros, convictos daquilo que Deus nos entregou. E eu preciso entregar isso para alguém aqui neste dia de hoje. Independente do que você esteja vivendo hoje aqui fora, dentro você é uma fortaleza, porque a fé te blinda, a fé te eleva, a fé faz com que você continue sendo fiel, ainda que a adversidade chegue na sua vida. Ainda que
chegue na sua vida essa adversidade, ainda que essa luta chegue sobre a sua vida. Então, o que Deus está dizendo para alguém aqui neste dia de hoje é que, independente do momento que você esteja vivendo, Deus está contigo, fortalecendo a sua fé. E esta fornalha, este período e este decreto do adversário não é para te matar, não é para te afundar, mas antes é para provar que a fé que Deus confiou sobre a sua vida vai fazer você sobressair este momento. Assim aconteceu com os jovens. Eles foram amarrados, eles foram levados para a fornalha, 7 vezes aquecidas. E o texto diz que quando eles foram lançados dentro da fornalha, e aqui é interessante, o quarto homem se manifesta. Eu acho interessante isso, porque ele só se manifesta quando eles estão no limite da fé. E talvez você esteja se perguntando, por que Deus não falou comigo ainda? Por que Deus não me trouxe resposta ainda? Por que Deus não se revelou para mim ainda? Deus não falou, Deus não se revelou pelo simples fato de nós ainda não chegarmos no nosso limite. Deus sabe que podemos aguentar um pouco mais. Deus sabe até onde nós iremos chegar. E quando nós chegarmos no nosso limite, a nossa fé foi colocada à prova no nosso limite, então Deus vai nos responder com a sua presença. Assim como Deus respondeu para esses jovens. E quando eles são lançados, a Bíblia diz que eles entrando dentro da fornalha, o quarto homem aparece. Este quarto homem, de forma miraculosa, se revela diante deste cenário de caos, deste cenário de decreto de morte. Ele aparece, se manifesta justamente dentro da fornalha. Porque muitas das vezes, por causa da nossa fé, nós não seremos livres da fornalha. Nós seremos livres dentro dessa fornalha, dentro deste momento de dificuldade. E quando nós estamos vivendo esses momentos de dificuldade, a proposta destes períodos é tentar modificar quem nós somos por dentro. Todo período de dificuldade, todo momento ruim que nós passamos, a proposta do inimigo, a proposta do adversário é mudar a fé que nós recebemos em Cristo Jesus. É fazer com que essa fé passe a ser uma fé duvidosa. Será que Deus está comigo? Será que realmente Deus está me vendo? E me faz lembrar a vida de um homem por nome Jó. Quem não se lembra deste homem que foi levado ao limite da sua fé, que foi levado ao limite daquilo que qualquer um de nós poderíamos passar? Eu gosto muito de um texto sobre este homem Jó, só para nós concluirmos aqui, no capítulo de número 42, e no versículo de número 2. Eu acho muito lindo este texto, porque Jó começa a entender, e ele vai dizer que bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E Jó vai dizer no versículo 5, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E isso aqui é lindo, gente. Porque Jó, até o capítulo 42, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas ele o conhecia. E o fato dele conhecer Deus o fez crer, ter fé na pessoa de Deus. E é interessante que toda a vida de Jó, que o texto sagrado nos mostra, é que Jó perde. Na perspectiva humana, nós olhamos e percebemos que Jó perde bens, Jó perde família, no caso os filhos, Jó perde a saúde. Mas analisando bem a vida de Jó, eu cheguei a uma conclusão de que, na verdade, o que Jó tinha que guardar, ele continuou guardando, que foi a fé. Jó perde bens, mas a fé ele retém. Jó perdeu seus filhos, mas a fé ele reteve. E foi esse princípio que Jó guardou com ele que foi capaz de modificar toda a história de Jó no final. Imaginemos se Jó não tivesse guardado esta fé. Por exemplo, quando ele perde tudo, ele diz: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Percebemos então que Jó começa a atribuir e ele começa a declarar que tudo quanto ele tinha pertencia a Deus, só que o principal
da vida deste personagem é que a sua fé, aquilo que ele ouviu falar de Deus, aquilo que ele conheceu acerca de Deus, de ouvir falar, o deu força, o deu estrutura para passar todo este processo. Porque, na verdade, Jó não perdeu nada, porque se ele tem a fé, se ele tem a fidelidade ao Deus que ele ouviu falar, ele tem tudo. E no final da sua vida, no final do seu livro, melhor dizendo, nós percebemos que o próprio Deus vai se revelar a Jó. No capítulo de número 38, ele vai vir diante de Jó através de um redemoinho, e há umas perguntas que Deus faz a Jó. Jó não consegue responder, só que era Deus mostrando para Jó que aquilo que ele ouviu falar, que aquilo que ele guardou como fé, aquilo que ele guardou como verdade espiritual, não era mentira. De fato, era real, patente, verdadeiro. E por causa disso, Jó receberia de volta tudo quanto ele perdeu. Então, gente, é interessante nós entendermos isso, porque nós que servimos a Cristo Jesus, seremos levados a limites da fé. Seremos levados a momentos de dificuldade. E é nesses momentos de dificuldades em que a nossa fé é levada ao extremo, em que nós podemos, de fato, presenciar as maravilhas de Deus mediante a fidelidade, a fé que nós temos na pessoa de Deus. No caso destes 3 jovens de Daniel, do capítulo de número 3, nós percebemos muito bem que eles foram lançados no forno, foram lançados no fogo, mas o fogo não teve poder de tocar neles. Eles entraram dentro deste período de dificuldade, mas a dificuldade que eles entraram não teve o poder de matá-los, porque a fé que eles têm na pessoa de Deus os manteve de pé. E para concluir a minha participação aqui, eu não quero ser muito extenso, o verso de número 25, a Bíblia diz, verso 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós no fogo, dentro do fogo 3 homens atados? E responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. E respondeu dizendo, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Veja que interessante. Para ser lançado no fogo, eles foram amarrados. Mas para ser contemplado por Nabucodonosor, eles estão soltos. E não só mais 3, mas 4. Porque o princípio da fé fez com que o céu se movesse a favor deles. O céu se moveu a favor destes 3 homens. E o versículo 26, que nós usamos aqui nesta manhã, e aí na Itália tarde, então chegando-se à porta, Nabucodonosor, então chegando-se Nabucodonosor à porta de fornalha de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Percebe-se que, nesse texto, eles são apenas 3 servos de Deus antes da fornalha. Mas depois da fornalha, o inimigo, que é o Nabucodonosor, vai entender que eles são servos do Deus Altíssimo. E o Deus Altíssimo entrou com esses jovens dentro desta fornalha. E o texto termina dizendo que, por causa disso, Nabucodonosor decidiu honrar mais esses servos, honrar mais esses 3 jovens. E eu concluo dizendo aqui, os momentos de crise revelam a nossa fé e o Deus em que nós cremos. E espero que você fique com esta palavra, com esta reflexão neste dia de hoje, independente da situação que você esteja vivenciando agora. Os céus está dizendo para mim e para você, creia, seja fiel, porque no momento certo, Deus vai se revelar para com as nossas vidas. E este fogo não vai nos queimar, esta fornalha não vai nos matar, este decreto não vai nos envergonhar. Antes, Deus vai nos fazer sobressair diante de tudo isso que nós possamos estar vivendo agora, em nome de Jesus. Amém? Eu louvo a Deus a minha rica oportunidade neste dia de hoje.